ele tá de volta. Quem? Vocês estão perguntando quem? Quem ele? Boulos. Boulos gravou um vídeo, pessoal, para rebater o vídeo do Nicolas Ferreira, que tá com milhões e milhões de visualizações aí. E o do Boulos, pessoal, tá lá, ó, de visualização lá embaixo. E nesse vídeo, ele fica tentando, pessoal, fazer um vídeo meio parecido com o do Nicolas, usando aquela velha narrativa de querer insistir com a mentira para ver se torna verdade, para todo mundo acreditar que a corrupção foi lá em 2019, pessoal, e não em 23 e 24 no governo do Lula. Vamos assistir aqui e reagir a essa piada que é o vídeo do Boulos. Preste atenção aí, vamos reagir junto aqui, pessoal, essa fera, Boulos, olha o homem aí, ó. Você já deve ter ouvido várias pessoas falando no escândalo do INSS. Faz 2 semanas, uma operação da Polícia Federal revelou que até 6 bilhões de reais foram descontados sem autorização de aposentados e pensionistas. Vê só como é que funcionava. Uma associação pilantra conseguiu um convênio no INSS para poder descontar um percentual dos aposentados que supostamente seriam seus associados e que teriam benefícios, por exemplo, dentista, colônia de férias, por aí vai, como se fosse a mensalidade de um clube. Mas o problema é que eles descontavam de aposentados que nunca tinham se associado, falsificando a assinatura deles. Exatamente, Boulos, mas você está falando tudo, só que tu está esquecendo de falar que esse auge foi em 23 e 24, governo de quem? Do teu papai Lula. Não esquece de falar, tem que falar isso aí também. Tu não esquece de falar isso. Tudo isso deixa a gente indignado e com razão. Agora, essa indignação muitas vezes é manipulada para fazer você acreditar em narrativas que têm um beneficiário claro. E esse beneficiário é justamente aquele que é o maior responsável pelo esquema. Quem? O Lula? Que eu vou te explicar a verdade. O Lula. Fala a que é o operação Lula. da PF mirou o desvio de recursos de beneficiário do INSS entre 2019 e 2024. Segundo a própria Polícia Federal, o esquema começou em 2019, primeiro ano do governo do Bolsonaro. Demorou ele vir falar do Bolsonaro. O Bolsonaro foi uma coisa que eu acho que esses caras não dormem. A esquerda, ela não dorme pensando nesse homem, moço, ela não dorme. Como é que os caras fissurados com esse homem, moço? O gráfico, o estouro da corrupção do INSS, está tudo bem claro, foi 23 e 24. Pessoal, desde o Temer começou a controlar, sabe, essa corrupção do INSS. O Temer conseguiu controlar um pouco, o Bolsonaro criou a MP até 2022, aonde a esquerda ajudou a derrubar. Aí ela pegou, deixou mais fácil esse sindicato entrar no INSS. E quando eles entraram, pessoal, foi quando o PT assumiu que foi 23 e 24, aonde estourou, pessoal, de uma forma absurda essa corrupção. Mas ele esquece de falar que esse sindicato, a maioria deles é ligado a eles, é ligado à esquerda, E um deles é somente o vice-presidente desse sindicato, que é o irmão do Lula, o Frei Chico, somente ele. E foi o sindicato que mais ganhou, mais faturou dinheiro, pessoal, nessa corrupção. Por que ele não fala isso? Ele quer chegar em quem, ó? Quer chegar no homem aí. Eles querem bater no cara errado, pessoal. Quanto mais eles batem nesse cara aí, mais esse cara cresce. As apurações da PF e da CGU apontam que associações conveniadas ao INSS realizavam os cadastros sem autorização, com assinatura falsa, para descontar os valores indevidamente. Para isso, as entidades, muitas delas de fachada, pagavam propina para diretores do INSS com o objetivo de obter os dados e fazer a fraude. E aqui vai um ponto importante. A CGU, que foi quem desbaratou o esquema todo, é um órgão do governo federal, criado pelo presidente Lula. Pessoal, mais uma mentirinha, como sempre, do Boulos aí, ó. Eles estão querendo criar uma narrativa que o governo que foi que investigou, o governo é que está resolvendo tudo isso aí. Como é que o governo resolveu lá no comecinho de 23, quando começou a subir o gráfico, por que ele não resolveu lá? Você acha que essa corrupção do tamanho que ela está, veio em 2023, estourou em 2024, acha que o Lula ia querer mostrar essa corrupção, que sabia que ia atingir o governo dele? Esses caras pensam que a gente é melelé da cabeça, não pode. De investigar casos de corrupção dentro do próprio governo. Ou seja, a investigação no INSS foi uma iniciativa
do Lula, em conjunto com a Polícia Federal. Esses Nunca. são os fatos. A oposição acusa o governo Lula de ser o responsável pelo escândalo pelo simples fato dele ter sido revelado só agora, escondendo que o esquema começou no governo Bolsonaro. Escondendo também que foi o Lula que mandou investigar para dar fim no problema. Para ficar mais claro, vamos ver alguns dos personagens dessa trama. O relatório da PF cita um cara chamado Antônio Carlos Antunes, o careca do INSS. Ele foi o intermediário das fraudes. Nas eleições, ele foi doador da campanha. Não. O Boulos não está mostrando isso. Não acredito. Não acredito que o cara tá dando uma bola fora dessa. R$1. Esse cara doou R$1 na campanha do Bolsonaro. Não acredito que o cara tá mostrando isso, não. Eu não tô acreditando que ele tá mostrando isso, não. É uma vergonha alheia, pessoal. A gente assiste um vídeo desse, a gente fica com vergonha. O Boulos fazer um vídeo desse achando que ele vai derrubar um vídeo que o Nicolas fez detalhando tudo, pessoal, com provas, pessoal, com matérias denunciando, com tudo bem detalhado, e o Boulos vem. O que ele tem de melhor é isso aqui, rapaz. Não, Boulos, para com isso. Do Bolsonaro. Outro nome, Maurício Camisotti, que era sócio oculto de uma das principais entidades do esquema, Ambev. Em 2021, o Camisotti foi protagonista lá na CPI da pandemia daquele caso da vacina da Covaxin, que teve propina e tal. Você lembra? Pois é, o mesmo cara do esquema da vacina no governo Bolsonaro. Ô Boulos, tu acha que o povo esqueceu, Boulos? Na pandemia, o STF tirou a autonomia do governo federal de controlar o dinheiro. O que estava acontecendo? Governadores, prefeitos, eles estavam pegando dinheiro, fazendo o que queria. Teve desvio, teve propina. Então, Boulos, não vem falar isso não. Não vem querer entrar em pandemia para trazer coisa que não tem a ver com a corrupção agora, querendo emendar uma coisa com a outra, sendo que foi tudo liberado pelo STF. Também é uma figura central do esquema do INSS. Será que é coincidência? Isso, para não falar de uma figura mais conhecida, Onyx Lorenzoni, que foi ministro da Previdência do Bolsonaro. Vê só, em setembro de 2022, o Onyx Lorenzoni recebeu uma doação de campanha de R$60 mil do Felipe Macedo Gomes, que era presidente de uma das entidades, a ABCB. Meses antes, em março, o Lorenzoni tinha autorizado que a ABCB fizesse os descontos sobre as aposentadorias do INSS. Ou seja, não foi doação, foi pagamento. Acredite se quiser. Para criar esse tipo de narrativa, como sempre, os bolsonaristas escondem o essencial e distorcem o que é verdadeiro para produzir a fake news. Um exemplo é um vídeo feito pelo Nicolas Ferreira, onde ele volta a inverter a realidade depois de já ter mentido e ter sido desmascarado na história do Pix. Ele diz que os descontos indevidos movimentaram 90 bilhões de reais, o maior esquema de corrupção da história. Gente, isso é mentira pura e simples. Esse valor é referente ao total de empréstimos consignados movimentados no Brasil todo em 2024, segundo o Tribunal de Contas. O Boulos, então a Globo News está mentindo, né? Porque a Paquita do Lula lá, a Daniela Lima, ela também falou, ela falou de 90, ia chegando a 90 bi. Então quer dizer que os parceiros de vocês lá mentiram também, né? Então quer dizer que estão mentindo. Tu já tá se contradizendo aí, eu não tô te entendendo. Não tem nada a ver com os desvios, mas ele joga o dado lá em cima para te confundir. Se a gente usasse a lógica do próprio Nicolas, o Bolsonaro teria roubado mais de 130 bilhões de reais, porque esse foi o total movimentado por empréstimos consignados só num período do governo dele. Inclusive, nós fizemos um projeto de lei em 2023 para combater os bancos e financeiras que praticam golpe contra aposentados no consignado. Engraçado que ele fala tudo isso aí, falou lá do ministro Bolsonaro, dos 60 mil, depois esse sindicato se afiliou. É engraçado que tudo isso que ele fala, o gráfico lá da corrupção, não cresce lá, na época do governo Bolsonaro, do ministro dele, não cresce, o gráfico está mantido. Ou seja, está tudo controlado, não deixando com que o povo fizesse esse modelo de corrupção, que era tirar dos aposentados o pouco que ele já tinha. E isso veio acontecer de forma, pessoal, desonesta, de forma
escandalosa em 23 e 24, justamente no governo do Lula com os ministros dele. Ele quer criar uma narrativa, ele quer jogar uma coisa que não dá certo, pessoal, não se encaixa. Se essa corrupção tivesse começado lá, por que o gráfico não acusa? O gráfico, eles pegam lá da Dilma, o gráfico está alto, aí chega no Temer, ele dá uma baixada, chega no Bolsonaro, ele baixa mais um pouquinho e se mantém. Aí quando chega no Lula, ele estoura. Ele vem criar uma narrativa, eles criam uma história e fica mantendo essa história que é para ver se isso cola, se isso entra na cabeça da população. E não entra mais, Boulos, não entra mais. Esse vídeo é só para provar isso. Consegui aprovar ele na Câmara, mas ficou parado no Senado porque os bolsonaristas não quiseram votar. Outra mentira é que o governo iria usar... Tu tá falando de projeto e por que a esquerda ajudou a derrubar a MP do Bolsonaro para flexibilizar a entrada desse sindicato em 2022 no INSS? Aí chegou em 2023... com Lula no governo e 24 estourou. Explica isso aí. Explica para nós isso aí. Recursos públicos para devolver o dinheiro às vítimas dos desvios. Na verdade, o governo Lula está recuperando o dinheiro dos próprios envolvidos no esquema. A operação da PF apreendeu mais de 40 milhões de reais só até aqui. E o governo acionou judicialmente todo... E por que o Lula não... Por que o sindicato do irmão do Lula tiraram fora da investigação? Que foi o que mais arrecadou, quase 100 milhões. E por que não toca nesse assunto? Então querem pegar um Cristo aí e tirar os aliados deles, que são o sindicato aliado, que parece que é uns 3 ou 4, incluindo o do irmão do Lula, tirando fora, querendo pegar outros sindicatos para Cristo e tirar os principais aí, que é aliado da esquerda, fora da investigação, para ver se o deles ninguém mexe. Rapaz, a gente pegar todo mundo, investigar todo mundo, inclusive o irmão do Lula. Se ele não tivesse nada a pagar, ele tinha que deixar investigar. A polícia ia mostrar, a Polícia Federal ia investigar, ia mostrar que ele não tinha nada e era melhor para ele. Pessoa, aparecer na mídia que ele foi investigado, não tem nada. Aí tiraram o cara, falaram da investigação, o sindicato dele. Envolvidos para devolver o dinheiro. O que está em discussão é a possibilidade de antecipar a devolução do dinheiro às vítimas, sem que isso dependa dos processos judiciais, que a gente sabe pode demorar anos, justamente em respeito aos aposentados que foram prejudicados pelo esquema. Mas o Nicolas vai além. Ele diz que o governo Bolsonaro apresentou a medida provisória 871 em 2019 para que a autorização dos descontos tivesse que ser revalidada todo ano. Sabe o que ele não te contou? É que a medida só valeria a partir de 2025, 6 anos depois, por pressão da base bolsonarista no Congresso, que votou para adiar a revalidação. O Bolsonaro... Eu não sei não, Boulos, eu acho que não. Eu acho que não. Por que o Bolsonaro dá uma entrevista falando dessa MP para controlar justo na época do governo dele? Hein? Eu não estou entendendo, Boulos, eu não estou entendendo. E quem derrubou a MP foi a maioria da esquerda, juntamente com o Centrão aliado, derrubaram para flexibilizar a entrada desse sindicato, Boulos. Podia ter vetado, mas ele sancionou. Agora, pensa comigo. Você lembra de alguma ação da Polícia Federal contra a corrupção no governo do Bolsonaro? Caso da rachadinha lá da família dele, não foi nem investigado. Caso da compra das vacinas superfaturadas, não foi investigado. Caso da joia... As joias, Boulos, também já foi tudo resolvido, Boulos. Tu tá desenterrando defunto, que não tem mais nada a ver, Boulos. Tu quer encobrir essa corrupção imensa do PT em 23 e 24, sabendo que ano que vem é eleição, e vocês estão perdidos, não sabem o que fazer, sabem que vão cair fora, aí estão tudo assim, louco, perdido. Só veio a ser investigado depois que ele saiu do governo. Afinal, se você não investiga a corrupção, não tem corrupção. O caso do INSS mostra que a dissimulação dessa turma não tem limite. Na psicologia, tem um nome para isso, chama projeção. É o termo usado para descrever o fenômeno em que você atribui aos outros as práticas que são suas. Eles são mestres nisso. Por isso, compartilhe a verdade. Não, não vou compartilhar esse teu vídeo nunca. Pessoal, esse vídeo foi para vocês verem o tanto da cara limpa do pessoal da esquerda quando eles querem tentar derrubar com narrativa, pessoal, fatos verdadeiros. Se você gostou, já se inscreve no canal, deixa seu like, porque agora, pessoal, vocês acharam que eu esqueci, né? No começo não teve, mas agora vai ter. Um videozinho aqui, ó, o senhor conversando com o rapaz mais novo, e a sabedoria, a experiência
O Novo quer falar alguma coisa aí, achando que vai se engrandecer na frente do coroa. Aí ele vem a sabedoria, ele solta isso aqui. Presta atenção. Você não é falar demais não, mas pense num cabo na cozinha. Tá aqui. Aqui eu me garanto, seu Porciano. Pois eu, na cozinha não, mas na cama eu te garanto que eu sou bom. Na cama? Na cama. Rapaz. Pode ser de manhã, pode ser meio-dia, pode ser de noite. Se eu deitar, eu dou. Ai. Pessoal, esses vídeos no final aí, eu tô acertando uns vídeos aí que são muito bons aí. Depois do vídeo do Boulos, não poderia terminar melhor com o vídeo desse aí. Já se inscreve, pessoal, deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!